E aí, meu povo, voltamos. Agora vamos para o nosso segundo conjunto, tá? Eu vou fazer a sériezinha, como eu já disse, né? Um videozinho para cada conjunto que a gente foi estudando. Agora a gente vai falar do segundo conjunto numérico. Como nós vimos, o conjunto dos números naturais, ele só é fechado em duas operações, né? Só na adição e na multiplicação. Mas aí, o que a gente faz quando, por exemplo, uma subtração não é possível no conjunto dos números naturais? Ou uma divisão não é possível no conjunto dos números naturais, né? A necessidade do homem de resolver operações matemáticas fez com que, ou melhor, não de resolver operações matemáticas, mas de resolver situações, problemas do cotidiano dele. Isso fez com que eles fossem aprofundando, estudando, procurando maneiras de solucionar os seus problemas. Por isso que eu acho matemática uma disciplina tão bacana da gente conhecer, porque, por mais que vocês digam assim, eu queria descobrir quem inventou matemática, que eu queria matar quem inventou matemática. Você teria que matar civilizações inteiras, porque, na verdade, a necessidade do homem de evoluir foi fazendo com que a matemática evoluísse. E assim como a matemática vai evoluindo, a necessidade do homem vai aumentando, os conjuntos numéricos também foram sendo ampliados. Então, como o conjunto dos números naturais ele não resolvia todas as situações que apareciam para o homem da Idade Média, da Idade da Pedra, sei lá, para ele resolver os problemas que apareciam para ele. Então, ele foi descobrindo maneiras para melhorar, né, para avançar, para poder resolver os seus problemas matemáticos. Então, o primeiro era só para contagem. Então, ele precisava contar as ovelhinhas, ele precisava contar os carneirinhos, e aí ele precisava representar com números essas quantidades. Mas chegou o momento em que você precisa representar altitude, você precisa representar profundidade, altas temperaturas, baixas temperaturas, e aí só dentro do conjunto dos números naturais não era possível. Então, temos aqui o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, tá? Então, aqui, olha, o conjunto dos números inteiros, ele também é infinito, tá? As reticências aqui, nós temos as chaves, tá? Para representar conjunto, a gente tem que colocar chave, tem que colocar vírgula, tá? Se for infinito, tem que colocar as reticências. Esse aqui, esse símbolo, é o símbolo do conjunto dos números inteiros. Esse Z diferente, tá? Conjunto é representado sempre com letra maiúscula do nosso alfabeto, não podemos esquecer disso. E aí, esse conjunto, vocês observem que tem reticência para os dois lados, isso quer dizer que ele é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda. O centro dele vai ficar aqui o 0. Para a direita dele ficam os números positivos, ou os números naturais não nulos. E à esquerda dele ficam os números negativos, que vocês já estudaram, já viram isso em algum outro momento. Então, aqui no centro a gente tem o 0. À direita do 0 ficam os números positivos. Então, 1, 2, 3, 4, e aí segue, reticência infinitamente. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, e aí segue também infinitamente. Esse é o conjunto Z. No conjunto Z, nós temos 3 subconjuntos, tá? Distintos. Nós temos o conjunto dos números inteiros não negativo, que é esse Z+, tá? Ó, Z+, significa conjunto dos números inteiros não negativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nele não tem número negativo. E se você bem observar, você vai ver que esse conjunto dos números inteiros não negativos equivale ao conjunto dos números naturais, é o próprio conjunto N, tá bom? Depois a gente tem o conjunto dos números inteiros não positivos.
Então, aqui, olha, já tem um Z com o sinal de menos embaixo. Então, o conjunto dos números inteiros não negativo, não positivo, desculpa. Não positivo. Quer dizer o quê? Que não vai entrar número positivo nesse conjunto. Então, a gente vai ter o 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aí você poderia perguntar, professora, mas por que que o 0 está nesses dois conjuntos? No conjunto dos não negativos e no conjunto dos não positivos. É justamente porque o 0, ele é neutro, ele não é nem positivo e nem negativo. Então, quando eu digo que eu não quero números negativos, aí o 0, 1, 2, 3, 4, 5, só positivo e o 0. Quando eu digo que eu não quero positivo, então vai ficar 0, menos 1, menos 2, menos 3, só negativos e o 0, tá? Então, o 0 faz parte aí desses dois conjuntos, porque ele não é nem positivo nem negativo. Aí, quando eu não quero o 0, lembra da nossa última aula, né? Aparece esse asterisco aqui, ó. E aí eu tenho o conjunto dos números inteiros não nulo. Então, se o 0 é nulo, ele não está nesse conjunto, ok? Então, dentro desse conjunto aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí segue infinitamente. E para o lado esquerdo, vai ficar o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e aí vai seguindo infinitamente, tá? Então, esses aqui são os dois subconjuntos, 3 subconjuntos mais notáveis de Z, tá? Existem outros subconjuntos, mas esses são os principais. Conjunto dos números inteiros não negativo, não tem número negativo. Conjunto dos números inteiros não positivos, aí não tem número positivo. Conjunto dos números inteiros não nulos, aí não tem o 0. Nesse conjunto, são definidas também as operações de adição e multiplicação, que representam, além de A vezes 1, A vezes 2, A vezes 3, M1. Essas são as propriedades que a gente viu ainda há pouco, da adição, tá? As propriedades da adição, as propriedades da multiplicação. Além delas, que é todas aquelas propriedades que estavam lá, elas estão aqui, tá? Mas, além delas, existe o simétrico ou oposto, né? O número simétrico ou oposto, que quer dizer o quê? Que toda vez que você somar dois números simétricos ou opostos, o resultado dessa soma vai dar 0, tá? Então, se eu somo menos 1 com mais 1, dá 0. Se eu somo menos 2 com mais 2, dá 0. Para você saber que o número é simétrico de outro, de maneira prática, você contaria a distância deles dois até o 0. Porque vai estar cada um de um lado. Um vai estar do lado positivo, o outro vai estar do lado negativo. E aí, quando você conta a distância deles até o 0, vai dar o mesmo número, que é chamado de módulo do número, que é o valor real dele, sem estar nem positivo nem negativo. É o valor absoluto, melhor dizendo. Tá? Então, mas você não vai ficar toda hora colocando na reta numérica para saber se um número é simétrico do outro ou não, né? O que vai diferenciar é o sinal. Um vai ter um sinal negativo, o outro não vai ter sinal, sendo o mesmo algarismo, tá? Então, quando isso acontece, você tem números simétricos e toda vez que você adicionar números simétricos, o resultado da adição é 0. Então, só lembrar, ó, menos 2 mais 2, menos 3 mais 3, mais 10 menos 10, são números simétricos, ok? E a soma de dois simétricos é sempre 0. Devido a essa propriedade do número simétrico, nós podemos definir em Z a operação de subtração. Então, tipo, quando eu pego A menos B, eu posso escrever como A mais menos B. Ou, se você vir isso aqui em algum lugar, A mais menos B, você pode simplesmente escrever A menos B, tá?
sendo que A e B são números inteiros, pertencem ao conjunto dos números inteiros. Tá? Então, se, por exemplo, eu for somar 2 menos 4, eu posso colocar 2 mais menos 4, tá? Ou vice-versa. Aí, o conjunto Z, como ele já é uma ampliação de N, né, já aumenta também a quantidade de operações que podem ser realizadas e fechadas dentro dele, né? Então, enquanto a adição estava fechado só adição e multiplicação, aqui já está fechado dentro dele adição, multiplicação e subtração. O que quer dizer isto, Ângela? Quer dizer que toda vez que eu somar dois números inteiros, o resultado vai dar outro número inteiro. Toda vez que eu multiplicar dois números inteiros, o resultado vai dar outro número inteiro. Toda vez que eu subtrair dois números inteiros, o resultado vai dar outro número inteiro. Gente, parece bobagem eu estar falando isso aqui para vocês, mas em muitos testes, esse tipo de pergunta cai. Verifique se a adição de dois números inteiros é sempre um número inteiro, para você dizer se é verdadeiro ou falso, entendeu? Inclusive, em uma das minhas atividades eu coloco isso, para você ter conhecimento do conjunto, de que tipo de operação é realizada dentro desse conjunto, o que pode fazer nesse conjunto, o que não pode fazer nesse conjunto, tá? Então, isso é importante, não é blá, 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 não. É cobrado. E se você não sabe esses detalhes, aí não basta só você saber fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, fazer jogo de sinal, que é uma dificuldade que vocês têm muito grande, de fazer jogo de sinal, saber quando que a soma, quando você conserva o sinal e soma, quando conserva o sinal do maior e subtrai, ou qual o sinal quando os dois números têm o mesmo sinal, qual é o sinal quando os números têm sinal diferente. Então, muita gente se confunde, muita gente tem dificuldade, por isso aí começa a complicar dentro desse conjunto as operações por conta disso, né? Então, vamos entender a teoria do conjunto, porque entendendo a teoria do conjunto fica mais fácil entender o conjunto, o que está acontecendo dentro do conjunto, tá? Então, aqui, olha, para todo A e B pertencente aos números inteiros, a soma desses dois números inteiros vai dar outro inteiro, o produto desses números inteiros vai dar outro número inteiro, e a diferença entre esses números inteiros vai dar outro número inteiro, tá? Aqui não entra a divisão. Por quê? Porque nem sempre a divisão entre dois números vai dar um número inteiro, tá? Entre dois números inteiros vai dar outro número inteiro. Então, por isso, não entra aqui. Vai entrar no próximo conjunto da nossa série. Então, os números inteiros, eles podem ser representados sobre uma reta orientada por meio do seguinte procedimento. Então, para quem tem dificuldade, por exemplo, quando está construindo o plano cartesiano, que é onde aparece essa dificuldade de você saber para que lado fica número positivo, para que lado fica número negativo. Então, entendendo como é que a reta dos números inteiros ela é formada, vai facilitar isso para você, vai facilitar esse entendimento para você. Então, primeiro, o que a gente faz? Traça aqui uma reta, e aqui ela está com uma setinha apontada aqui para a direita, faltou a outra aqui do lado esquerdo, porque ela é infinita para os dois lados. Sobre a reta, nós estabelecemos um sentido positivo e um ponto de origem, que é representado pelo zero. Então, o zero aqui é a origem da nossa reta. A outra setinha vai aparecer mais adiante, gente. A partir do zero, no sentido positivo, qual é o sentido positivo? É o nosso lado direito. Para a direita está todo mundo crescendo. Quem está indo para a direita está crescendo. Quem está indo para a esquerda está diminuindo, tá? Por isso que quando a gente diz assim, que quando dois números negativos, o mais distante de zero é o menor. Justamente por isso, porque quem está indo para a direita está crescendo. Quem está indo para a esquerda
está diminuindo. Então, tipo, se eu comparar menos 2 com menos 10, o maior entre eles é o menos 2, porque vai estar mais perto de zero, tá para cá, ó, tá para a direita. E o 10 está mais distante, então ele é menor, tá? Isso quando a gente está comparando números negativos, tá? Então, eu escolho na minha reta uma unidade padrão de medida, posso escolher 1 centímetro ou 2 centímetros, e aí eu vou marcando de 1 em 1 centímetro, eu vou fazendo uma marcação, e abaixo dessa marcação eu vou colocando um número, um algarismo. Então, aqui, olha, não era para ter dado zoom. Para cada inteiro positivo n, a partir da origem, que é o zero, marcamos um segmento de medida NU, no sentido positivo, cuja extremidade representará n. E marcamos um segmento de medida NU no sentido negativo, cuja extremidade representará o inteiro menos n. Basicamente é isso aqui, ó. Para a direita, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui, se você usou 1 centímetro, aqui também tem que ser 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Se você usou 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, porque você escolhe uma medida padrão de distanciamento entre os algarismos, tá bom? Então, aqui para o lado direito, eu vou ter os números positivos. Para o lado esquerdo, eu terei os números negativos. Então, aqui eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e aí segue, tá bom? Então, aqui dá para você saber, por exemplo, que o 1 é o simétrico de menos 1. Por quê? Porque eles estão a uma mesma distância do zero. O 4 é o simétrico de menos 4, porque eles estão a uma mesma distância do zero. Aí, se eu perguntar, quem é maior, o 1 ou o menos 2? Você veja, quem está mais à direita é o 1. Então, o 1 é maior do que menos 2. Mas, de forma geral, todo número positivo é maior do que os negativos. O 0 é maior do que todos os números negativos, tá? Vocês podem anotar isso, se vocês não lembravam mais, tá? Podem anotar isso que eu estou falando, pausa o vídeo, volta, anota, tá bom? Agora, se os dois forem negativos, quando você estiver fazendo a comparação, veja quem é que está mais perto de zero. Quem estiver mais perto de zero é o maior entre eles. Aí, aqui, essa questãozinha aqui para vocês responderem e mandarem para mim. É só para você dizer se é verdadeiro ou falsa as proposições abaixo. Aí, aqui está perguntando, olha, 0 pertence aos números naturais? 2 menos 3 pertence aos naturais? O conjunto N está contido no conjunto Z? O conjunto N, unido ao conjunto dos números inteiros não positivos, é igual ao conjunto Z? Então, aí, essa atividade é só para quem for meu aluno do ensino médio, tá? Para quem é meu aluno do ensino fundamental, que está acompanhando também essa revisão dos conjuntos, essa atividade não é para vocês, tá bom? Para vocês, a gente vai seguir com o nosso protocolo lá das atividades que eu já propus para vocês no nosso grupo. Aqui, essa atividade é só para quem é do ensino médio, tá? Para os meus alunos aí do primeiro ano que estão fazendo revisão, ou do EJA, tá? Essa é para vocês, vocês podem responder e tentar entender, porque aqui, para você responder, você só precisa lembrar das teorias que eu expliquei hoje sobre o conjunto Z e da que eu expliquei na aula anterior do conjunto N. Não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, dá para todo mundo responder. Fiquem com Deus e até o nosso próximo conjunto. Tchau, tchau.